Esse programa Viva do Yoga é destinado àquelas pessoas que querem viver do yoga. Então, eu estou aqui ao vivo, um gravador aqui, né? O iPhone e outro gravador para trazer aqui um outro notebook para que eu possa, evidentemente, ter uma sequência. E, claro, para você, o yoga atravessou 5.000 anos, e atravessou 5.000 anos graças a pessoas que aprenderam e continuaram nesse trabalho aqui de perpetuar essa herança milenar. E a gente que já tem uma experiência, minha escola tem 22 anos aqui, eu já estou 41 anos de yoga, a gente precisa transmitir essas ideias. E hoje o programa, o episódio de hoje, episódio 4, torne as práticas de meditação dos seus alunos mais profundas. As dos seus alunos e, evidentemente, as suas também. Né? E hoje falaremos de respiração e meditação e respiração. Então, vamos lá. Eu sou Clélio Berti, né? E seja muito bem-vindo nessa jornada. Bom, o que é respiração e meditação? Para você fazer boas práticas de meditação, aprofundar, é preciso utilizar a respiração. O que não é? É claro que só a respiração é muito pouco. Você precisa de outras ferramentas. Mas com uma respiração boa, uma respiração adequada, você faz muita coisa, ok? Você aprofunda bem. A respiração adequada melhora o rendimento da respiração. E, claro, se você aprofunda na meditação, se os seus alunos aprofundam na meditação, você também tem mais, quer dizer, as pessoas gostam, né? Quando você tem bons resultados naquilo que você faz, na prática que você faz, você gosta e tende a continuar a fazer. Eu vejo muitos alunos, muitas pessoas que me procuram, essencialmente por meditação, já tentaram várias coisas e andaram um pouco. O ritmo básico, o grande número de pessoas que fazem meditação, eles fazem 2, 3 meses, 4 meses. O primeiro mês vai muito bem, o segundo mês vai muito bem, e aí eles chegam num ponto porque não é fácil avançar na concentração. E aí muita gente desiste, né? Eu tenho aqui muitas pessoas que pedem orientação com meditação, embora o nosso projeto seja yoga, a meditação está inserida no contexto de yoga. Mas eu tinha um aluno de cinema que ele começou a fazer a meditação nesses casos, né? E esse caso é muito frequente de pessoas que começam a fazer por aplicativo. Fazem por um tempo por aplicativo e depois não avançam. Opa, quase caiu aqui o microfone. E depois não avançam. Então, você precisa ensinar os seus alunos e você, na sua prática, a meditação é um passo de cada vez, mas tem que dar os passos adequadamente. Mas você precisa, entre outras coisas, utilizar ferramentas boas como a respiração e aí a coisa anda. Bom, alguma objeção aos alunos professores, né, dizer assim, mas por que eu vou assistir essa live se eu já sei? Às vezes, um dos problemas da caminhada é a pessoa achar que já sabe. Tem muitos professores aí que fazem cursos rápidos e acham que sabem, e param de aprofundar, né? Então, se você quer evoluir, tem que aprofundar sempre, tem que estudar sempre, e aí essa é uma boa oportunidade de você dar um upgrade na sua respiração e saber como orientar os seus alunos, ok? As pessoas confundem, né, respiração com meditação. Não, as pessoas sabem a diferença, mas a grande maioria usa a respiração com pouca eficiência, com pouco resultado. Usar a respiração com eficiência é uma das ferramentas mais importantes. Nós vamos ver aqui como que eu faço para usar com eficiência, porque eu posso utilizar a respiração quando eu já estou num nível bom de concentração. Se eu estiver num nível bom de concentração, a respiração que eu utilizo é diferente da respiração, por exemplo, se eu estiver com a cabeça agitada,
né? Se eu sento para meditar e a cabeça está agitada, está acelerada, a mente acelerada, não é aquela respiração. Eu uso uma respiração, por exemplo, para aquietar a mente, para reduzir os pensamentos, e aí, depois que ela está quieta, eu mudo a respiração, sabe? É essa que é a ideia. Você precisa, cada passo, de um determinado jeito. Então, a dificuldade para as pessoas é ter esse conhecimento e aplicar. Porque uma coisa é eu ter o conhecimento teórico. Meditação é uma técnica que, assim, quando você atinge determinados níveis de meditação, nem precisa ser muito profundos, você tem resultados extraordinários na sua vida. Mas atingir, né, fazer essa caminhada é uma caminhada que não é fácil. Muita gente diz, não, meditar é simples, é só você sentar e meditar. Não acredita nessa hipótese, né? Não é simples. É preciso um trabalho consistente, mas que vale a pena, porque o ganho que você tem é um ganho extraordinário. Bom, que tipos de respiração existem? Temos várias respirações para meditar. Então, vamos a algumas delas. Aqui a gente vai trabalhar de maneira genérica, mas com um grau de profundidade interessante. A primeira, existe uma respiração que é chamada Hum-So. É interessante que naquele seriado, Star Wars, né, eles usam algumas palavras, né? O mestre lá era Yoda, né? Muito parecido com o yoga, né? E aquele cara era o Han Solo. E existe uma técnica de meditação muito utilizada no yoga, que é o Hum-So, né? Essas coincidências aí são interessantes. O que é Hum-So? É eu concentrar no ruído da minha respiração. Então, eu inspiro. Quando eu inspiro, eu concentro no ruído e expiro, concentro no ruído. Qual que é o fundamento básico dessa técnica? Essa técnica, ela não é para você atingir os estados mais profundos de meditação, veja só. Essa técnica, ela é muito boa para você fazer a transição de uma mente acelerada, de uma mente agitada, para uma mente mais tranquila, mais serena. Por quê? Meditação, bom, eu não defini meditação aqui, porque a maioria das pessoas que estão vendo essa live conhecem. Meditação é parar de pensar. Diferente do nosso conceito aqui, quando a gente olha no dicionário, o que é meditar? É pensar sobre algo. Na visão filosófica do yoga, mas também de outras tantas linhas filosóficas, a ideia é o seguinte, é parar de pensar. Por quê? Quando nós temos uma estrutura, o corpo, nós temos vários corpos que se manifestam simultaneamente. Eu tenho o corpo físico denso, tá? Meu corpo, a matéria, o físico energético. Eu tenho o corpo emocional. Eu tenho o corpo mental e tenho o corpo intuicional. Dentro do intuicional se manifesta a espiritualidade, entre outras coisas, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, sob o nosso ponto de vista, né? Um ateu pode desenvolver muito bem a espiritualidade da maneira como eu enxergo. Não é nesse momento aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe. Bom, o corpo mais denso oblitera, obscurece o corpo mais sutil. Então, se eu tenho um problema físico, eu estou ali com um problema físico qualquer, dor, por exemplo, não tem como meditar, eu sento para meditar, a dor, o corpo incomoda, eu vou concentrar na dor. A menos que seja uma pessoa que já esteja num estágio evolutivo muito grande, mas a grande maioria das pessoas não vai conseguir. Então, obscurece. Por isso que dentro do yoga, as técnicas corporais, os asanas, entre outras funções, claro, são muitas, mas uma delas é manter a saúde do praticante boa. Porque para um indivíduo atingir os estados mais profundos de consciência, ele precisa do corpo. Então, para ele fazer uma prática de meditação profunda, ele precisa de um corpo que não doa, né? Aí, o energético, se a sua energia não estiver boa, ou estiver de mais ou de menos,
você não vai conseguir meditar. Se as suas emoções não estiverem relativamente apaziguadas, não vai conseguir meditar. Se você está com um problema sério para resolver, você senta para meditar, aquilo vem, aquele problema vem e vem e vem de novo. E o corpo mental, a mente, também precisa estar relativamente aquietada para você conseguir meditar. O que acontece? Quando todos esses corpos físico denso, físico energético, emocional e mental estiverem apaziguados, tranquilos, quietos, eu consigo acessar o corpo intuicional. Uma das maneiras de eu atingir esse corpo intuicional é através da meditação. E aí, o mundo abre numa nova perspectiva. Uma das melhores definições de meditação, na minha opinião, quem deu foi Einstein. Veja só, né? Einstein. Einstein disse alguma coisa, claro que ele disse, eu não sei se ele disse em alemão ou em inglês, e aí quando a gente traduz para o português, vai ter algumas pequenas diferenças, né, de uma tradução para outra, mas a ideia é a seguinte, Einstein disse, penso 99 vezes e nada concluo. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Olha só, isso é meditação. Quer dizer, quando eu interajo com o mundo com esses veículos menores, eu vou ter um determinado nível de conhecimento. Mas quando eu aquieto esses corpos e entro nesse outro corpo intuicional, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Vem por outros caminhos. Então, essa é uma das funções fundamentais da meditação. Mas, para isso, eu preciso aquietar esses corpos. Então, quando eu utilizo essa respiração Hamso, já ia falar o Ham Solo, Hamso, eu utilizo uma respiração para dar uma aquietada na mente. Não é para atingir os estados mais profundos. Aquietar a mente, não é só aquietar a mente, aquietar a respiração, aquietar as emoções, aquietar o corpo. Porque se a mente está agitada ou as emoções estão agitadas, um interfere no outro. A mente está agitada, interfere no emocional, que agita também, né? Interfere no corpo físico. E aí, essa respiração é para dar essa aquietada. Mas por que essa aquietada? Como que a respiração vai agir? Essa respiração. Porque eu sentar e concentrar num único ponto, vamos pegar a técnica de meditação pura e simples. Senta, concentra-se num único ponto, por um determinado tempo, quando eu atinjo a concentração num único ponto por um determinado tempo, eu então dou uma catapultada, um salto quântico e entro em meditação. Agora, se a mente está agitada, se o corpo está agitado ou as emoções estão agitadas, na verdade, quando um está agitado, todos os outros estão relativamente juntos, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir, eu sento, vem as preocupações. E aí, uma maneira de você contornar isso é fazer o que algumas pessoas chamam de meditação em movimento. Por quê, entre aspas, meditação em movimento? Porque não é meditação, é concentração, tecnicamente falando. E aí, quando eu inspiro, concentro na respiração. Expiro, concentro na respiração. Então, eu coloco a minha mente para concentrar em algo que está em movimento. Está em movimento. E ao colocar a mente em algo que está em movimento, é mais fácil eu desacelerar a mente, eu estabilizar o emocional, eu estabilizar o corpo, ok? Com isso, vamos imaginar, eu sento para meditar. Mente agitada, corpo agitado, e aí só um outro detalhe, por isso que no yoga a meditação vem no final da prática. Eu faço todas as outras técnicas, né? Trabalho com o corpo, trabalho com a respiração, trabalho com o relaxamento, e aí quando eu chego no final da aula, se a aula foi uma aula boa, se eu conseguir mergulhar, eu já estou com o corpo aquietado, com a mente aquietada, com a respiração mais quieta,
com o emocional mais quieto, e aí eu consigo melhores resultados na meditação. Agora, quando você vai direto, você está ali na correria. Bom, apaga a luz, senta-se no quarto, talvez coloque um sonzinho, porque a ideia da música, a música não facilita a concentração, porque ela tira, né? Não facilita a meditação, ela tira a concentração. Ela facilita a redução da aceleração mental. Isso sim, uma música calma tende a acalmar a mente ou emocional, mas acalma e a música chama atenção. E aí você se senta, a mente corrida, a mente agitada. Eu começo a respirar, concentrando na ida e na vinda. Eu inspiro, expiro. Inspiro, expiro não com essa velocidade, evidentemente, né? Eu inspiro bem lentamente e expiro bem lentamente. O que significa? Que é mais fácil de concentrar, porque eu não concentro num único ponto estático, eu concentro em algo em movimento, e aí a mente começa a aquietar, o emocional começa a aquietar, o corpo começa a aquietar. E aí depende do nível do praticante. Se é um praticante iniciante, só de ele fazer isso já está ótimo. Se ele mantiver relativamente concentrado. Para você ter uma ideia, um ser humano que não tem treino, um ser humano comum do ponto de vista da meditação, não fez treino de meditação de concentração, perde a concentração a aproximadamente cada 8 segundos. 8 segundos. Então, ele não consegue avançar nos níveis. Beleza. Então, essa técnica de meditação, Hamso, é para você fazer essa transição de uma mente agitada, de uma mente corrida, de uma mente acelerada, né? Eu estou falando mente, mas não é só mente. Mente, emoções e corpo, para uma mente, emoções e corpo mais estáveis, mais serenas. Aqui eu quero só fazer uma parte, né? Uma pausa aqui, um parênteses. Por isso que aquelas pessoas que dizem, eu quero fazer meditação, né? E muitas pessoas, a Iyengar fala isso, né? O Iyengar é um mestre de yoga, ele disse o seguinte, muitas pessoas fazem meditação para acalmar a mente, acalmar as emoções, mas na verdade você precisa acalmar as emoções, acalmar a mente para poder meditar. É o inverso. Né? Esse conteúdo nós vamos entrar em outro dia. Eu só estou fazendo um parênteses, né? Porque deixar a aula mais bonita, mais divertida, né? O acalmar a mente, acalmar as emoções, vem antes, para você, de fato, chegar naquilo que a gente chama de meditação verdadeiramente. Portanto, se eu sou praticante iniciante, né? Eu sou professor de yoga, tenho uma prática com iniciantes, essa é uma técnica boa. Aí, quando o indivíduo chega na respiração, ele já acalma, daí ele muda a respiração. Se ele está agitado, é um praticante antigo, chegou, está agitado naquele dia, ele faz essa respiração para aquietar e depois muda a respiração. Daqui a pouco a gente vai ver para qual respiração ele muda, ok? Qual que é o detalhe muito, muito relevante para você ficar atento? Quando eu inspiro e expiro, se eu estou agitado, há um ruído na respiração. Mas se eu, à medida que eu faço essa respiração, Hamso, né, concentro no ruído, e a respiração vai se aquietando, porque a mente começa a serenizar, o corpo começa a serenizar, o que acontece? O que acontece? A respiração, ela vai ficando mais sutil e o ruído fica mais sutil. Mas se o ruído é mais sutil, é mais baixo, o que eu preciso? Ampliar a atenção, ampliar a concentração. Caiu aqui. Isso de fazer ao vivo dessas coisas, caiu. Ele não acha direito, eu não sei porquê. À medida que a respiração fica mais sutil, menos ruídos e eu tenho que ampliar a concentração. E aí aquela concentração que no início era tênue, que eu ouvia aquele barulho,
À medida que eu respiro e fico mais tranquilo, a respiração se utiliza e a concentração aumenta. Então, veja que essa é uma técnica mais para iniciantes, mais para praticantes adiantados que chegam numa prática de meditação com a mente acelerada, mas ela é extremamente útil. Por isso que é uma técnica muito amada dentro do yoga. Quando você fala em meditação, muita gente do yoga vai dar essa técnica, Hanso. Primeiro, porque ela tem esse efeito, ela serve para o praticante iniciante e é mais indicada para o praticante iniciante, na verdade, e para o praticante antigo em circunstâncias como eu falei agora, né? Bom, aí eu tenho uma respiração, um outro tipo de respiração na meditação, que é uma respiração superficial e relaxada. Então, olha só, quando eu atinjo esse nível de um estado de estabilidade, mente, emoções e corpo, e eu estou utilizando essa técnica, Hanso, o que eu faço então? Aí eu vou para a respiração superficial e relaxada. Mas superficial mesmo. Porque olha só, se eu estou sentado em meditação e o corpo muito bem estável, eu quase não consumo oxigênio. Todo o oxigênio que eu consumo, praticamente, são para aquelas funções básicas, batimentos cardíacos, funcionamento do cérebro, e no cérebro vai ter a meditação, faz o consumo de oxigênio no cérebro aumentar, mas pouco em relação ao que eu consumo normalmente. Então, eu faço uma respiração bem superficial. Tipo assim, se eu colocasse uma pluma a essa altura das narinas, olha só, ela é tão superficial e tão relaxada, tão tênue, que essa pluma não se moveria. Ela é bem sutil. E aí, uma das maneiras é continuar concentrado nessa respiração. Porque meditação, o que eu preciso? Não importa no que eu me concentre. Eu preciso, para dar aquele salto quântico, eu preciso concentrar num único ponto, pense bem, num único ponto, e permanecer um tempo relativamente grande concentrado naquele único ponto. Mas se eu concentro no movimento, eu estou concentrado no movimento. Bom, sim, pero não mucho. Aí, o praticante antigo, ele estabiliza a respiração, fez aquela respiração Hanso, chegou nessa respiração superficial e relaxada, estabiliza a respiração superficial e relaxada, e aí o que ele faz? Vai para uma outra âncora. E aí as âncoras são inúmeras, né? Para você fazer meditação, você pode meditar na chama de uma vela, você pode meditar no absoluto, aí dá né, numa ideia, num conceito, enfim, não vamos entrar nesse ponto aqui. Numa imagem, aí você passa. E aí fixa num único ponto, sem perder a respiração. Veja que você querer ir direto para essa concentração num único ponto, com mente agitada, qual a chance de dar certo? Muito pequena. Por isso que algumas pessoas que não conhecem o processo, às vezes ela perde um tempo tentando fazer meditação ali, faz meditação, e a coisa não anda, né? Porque a gente precisa ir com paciência. A prática Hanso, às vezes, o praticante antigo, ele já consegue na mesma prática, ou o professor, ele já consegue na mesma prática fazer todo esse trajeto que eu falei. Mas um praticante iniciante, ele vai ter que ficar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo essa prática Hanso, com uma certa consistência, aí pronto. Ele se prepara para dar o passo seguinte. Na meditação, os passos não são rápidos. E quem que deseja, ansioso, né? Por isso, você, professor, tem que acalmar a ansiedade do seu aluno. Claro, porque o que muita gente por aí que não conhece meditação diz, não, isso é fácil, isso é rápido. Não é. É um processo que tem que ter consistência e é longo. Os efeitos, eles não aparecem só lá no final. Você já começa a ter efeitos, mas você precisa fazer a jornada, ok? Então, é isso que é importante você orientar o seu aluno, porque ele é ansioso, o praticante é ansioso, ele vai querer fazer logo no início e não vai funcionar, ele já quer chegar no final.
Logo no início, assim, com 3, 4 meses, já quer. Eu acho muito engraçado, porque quando eu recebo aluno, né, aqui, ansioso, e ele diz assim, eu perguntei, como é que foi a aula? Cara, tem 2 meses, 1 mês, como é que está o processo? O que está acontecendo? Ele diz, meditação ainda não consigo, né? E aí às vezes, né, dependendo o aluno, às vezes para não assustar, eu digo, tá bom, daqui a uns 15 anos você vai conseguir meditar, né? É uma brincadeira, claro, mas o tempo é esse. Para realmente atingir meditação, é muito raro uma pessoa com menos de 10 anos conseguir meditação como se propõe, a menos que aquelas pessoas que são exceção, sabe? Sempre tem algumas pessoas que têm muita facilidade, não é? E essa sim, mas a maioria não. O que você faz então? Faz esse processo e você que é professor tem que orientar o aluno, tem que tirar a ansiedade dele. Já é um processo, você tem que curtir a caminhada, vai devagar, aí experimenta essa técnica aqui. E aí, claro, não dá para você orientar o aluno todos os dias, mas aí o aluno pega, gostou, daí ele continua. Bom, outros tipos de respiração, ritmada, né? Aquela inspira em 4, segura em 16, solta em 8, retenção com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios, né? Esse tipo de respiração, eles são menos utilizados na meditação. São usados assim, quando mesmo a respiração, Hamso, não acalma a minha mente, né? Eu concentro no ruído da respiração e essa concentração não acalma a minha mente, não reduz a velocidade, aí eu pego pesado, né? Aí eu vou para a respiração ritmada. Inspiro em 4, seguro em 16, solto em 8. Qual que é o meu objetivo aí? É meditar? Não. É concentrar? Sim, é concentrar. Mas nesse dia, eu estou esperando que talvez eu chegue lá na respiração Hamso, mas talvez não, sabe? E aí é uma etapa ainda prévia, mas aqui a Débora está falando, né? Respirar de forma correta foi fundamental para as crises de ansiedade. Sim, sim. Né? Quer dizer, e aí você, professor, é essa orientação que você tem que dar para os seus alunos. Mas olha só, que na vez passada, no episódio anterior, nós vimos que respiração nem sempre acalma a ansiedade. Se você não viu esse episódio, veja, porque a respiração é uma ferramenta interessante para acalmar a ansiedade, não só a ansiedade, reduzir o estresse, reduzir a aceleração mental, que é o que nós estamos falando aqui. Mas não, a respiração é uma ferramenta mais difícil, não necessariamente funciona. Mas funcionou para aquele aluno, por exemplo, para a Débora aqui, funcionou. Beleza, então você vai utilizar sempre. Ok? Então, essas outras respirações é para uns estágios. Quando eu penso utilizar a respiração como meditação, que é diferente de quando eu uso a respiração na aula de yoga, que é no Anga Pranayama, no Anga Respiração, aí sim eu quero só respirar, beleza? E aí é muito importante você orientar o seu aluno, se você for professor, e se você estiver utilizando para você mesmo, você professor, ou você que está ouvindo essa live, de diferenciar quando eu utilizo a respiração apenas para concentrar, para acalmar, e da respiração para meditar, né? Qual o benefício de saber utilizar a respiração para meditação, para a respiração? Cada dia é diferente. Se está muito agitado, precisa se acalmar. Se o emocional está bom, vai direto. É isso que nós falamos aqui. Só porque está aí nas perguntas, então eu vou passar uma por uma. Para o professor e para os alunos. O professor que sabe, ele consegue ensinar melhor. E o aluno que segue uma boa orientação evolui. Já tenho visto muitos alunos, né, quando eu chego aqui, né, muitos que não sabem fazer, não foram orientados, né? E claro que essa orientação também demanda tempo, né? Um professor não consegue orientar tudo isso que eu estou falando e tudo que nós vamos falar de uma vez só. Então, o normal é o professor o quê? Quando o aluno chega a orientar aquelas partes mais básicas, a orientar ele a fazer o asana, a orientar ele a fazer os respiratórios, e alguns que já chegam com uma certa experiência, uma certa prática, precisa também começar já a orientar sobre a meditação, que são as técnicas mais profundas, mas aí demanda um tempo. Então, você, professor,
que desenvolve a experiência, que você faz isso, que você treina, você sabe as dificuldades. E aí, ao saber as dificuldades, não adianta enganar os alunos. Eu prefiro sempre, eu como professor, prefiro sempre dizer, ir pelo caminho da verdade. Não adianta. Você vai dizer assim, como muitas pessoas falam por aí, não, meditação é fácil. Não é. E aí a pessoa começa, e aí ele vai dizer, putz, mentiram para mim. Ou eu sou muito idiota, que não consigo, é fácil, mas eu sou muito idiota e não consigo fazer, ou o professor, que é idiota e não sabe que é difícil e não soube me ensinar, disse que é fácil e mentiu para mim, mas por isso essa relação de confiança é necessária. E aí, claro, o aluno que quer resultados muito rápidos não vai conseguir com meditação, exceto aquelas exceções, né? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não conhecem a meditação, não experimentaram. Porque mesmo professores, especialmente aqueles professores, início de carreira, fizeram aquelas formações curtas, às vezes o cara tem 1 ano de prática, 2 anos de prática. Aí faz uma formação de 6 meses, 8 meses, ele não teve tempo para treinar, então ele não sabe. E aí, como ele não sabe, não experienciou e não fez o treinamento, ele não sabe as dificuldades. E aí repassa o que ele ouve. Mas tem que fazer, tem que começar, você que é professor. De quanto tempo eu deveria fazer a respiração? Em todas as aulas que você for para meditação, né, tem algumas coisas que você precisa fazer na respiração quando você começa uma prática. Uma das primeiras, não necessariamente a primeira, é a respiração. É você levar a consciência na respiração, perceber o estado que você está para fazer a escolha daquele dia. E se você for professor e está orientando alunos, você pode, ao olhar o aluno, você já sabe se ele está mais agitado ou não, você viu a prática dele de yoga, como é que ele se comportou, você pode orientar. E pode orientar de maneira genérica. Outra coisa, só mais um parênteses aqui, é os olhos. Nós falaremos isso em outro dia, mas os olhos precisam estar estáveis, né? Um detalhe, mas não vamos entrar aqui. Ou seja, você, ao iniciar a sua prática de meditação e você orientar os seus alunos à prática de meditação, está dando uma aula de yoga, chegou na hora da meditação, você reduz a luminosidade da sala. Você tira a música, porque a meditação com música não é meditação, é concentração. Ajuda a acalmar a mente, como nós falamos no início. Você estabiliza o corpo. Talvez você precise sentar numa almofadinha. Você relaxa todo o corpo você está relaxado. Então, você faz uma série de procedimentos, isso são apenas alguns, para daí você começar efetivamente a prática de meditação. Explique um jeito errado de executar esse tema. É você querer fazer meditação sem observar esse conjunto de técnicas, esse conjunto de valores que facilitam a meditação. E, claro, entre esse conjunto está a respiração. Precisa prestar atenção, precisa ajustar. Explique um jeito certo de executar esse tema. Não adianta você querer respirar só quando você vai para a técnica de meditação. Aquelas pessoas que fazem yoga, claro que no yoga tem os pranayamas, então ela já treina a respiração durante o pranayama. Mas aquelas pessoas que só fazem meditação, que elas vão direto para a meditação, às vezes não tem treino de respiração e quer deixar uma respiração boa na hora que começa a fazer a meditação. Não vai dar certo. Na maioria absoluta dos casos, não vai dar certo. Ela precisa ter um treino. Então, treinar respiração. Às vezes, quando você está fazendo pranayama, então, você professor, quando está fazendo sua prática ou quando está orientando, observe, tente fazer essa sequência aqui, né? Fazer uma respiração, por exemplo, uma respiração ritmada, dessa respiração ritmada, tirar o ritmo depois de um tempo, passar para a respiração Hamso, depois de um tempo, fazer a concentração, né? Na respiração superficial e relaxada. Isso pode ser um treinamento que você pode fazer também durante o pranayama. Não deixar para fazer só na meditação. Só que aí no pranayama, quando você está fazendo, você está experienciando.
você está desenvolvendo, tá bom? Então, treinar a respiração. Observe como está a sua respiração, né? Quer dizer, o que você precisa fazer para começar fazer primeiro a observação, depois você faz essa sequência e você treina, você professor, para você poder ensinar direitinho. Ok? Bom, essa foi o nosso trabalho de hoje, né? Nosso conteúdo do episódio 4, torne as práticas de meditação dos seus alunos mais profundas, e com isso você tornou as práticas deles mais profundas, eles vão ficarão mais tempo com você, eles vão gostar da sua aula, e aí os alunos ficando mais tempo com você, claro, os resultados são melhores. Tá certo? Muito, muito, muito obrigado por você estar comigo, gostou? Compartilhe, e você que tem um projeto de viver do yoga, continue comigo, ou no Instagram, Facebook, ou no YouTube, no canal, né? Venha comigo. Até o nosso próximo encontro. Abraço, tchau.